A graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão que está jejuando esses dias conosco, você que está aí pelo Instagram ou pelo YouTube, juntamente conosco, nesses dias de jejum como igreja. Nós temos sido ricamente abençoados nesses dias, com cada ministração, com cada live. Tenho certeza que você, sua família, sua célula também tem sido muito abençoada. Por isso, eu quero pedir, agora no começo da nossa live, envie uma mensagem, nos ajude a divulgar o link que seja no perfil do Pastor Luiz ou lá no YouTube, para que mais irmãos da nossa igreja, mais irmãos da nossa célula possam participar desse momento da ministração da palavra do jejum juntamente conosco. Amém? Eu quero começar nesse momento com você, quero lembrá-lo que nós temos orado nesses dias, inclusive após a live do pastor Luísio, cada pastor de governo, os pastores, nós temos orado juntamente com você, com as fichas que nós entregamos, seja a ficha de salvação ou também a ficha de alvos pessoais, mas eu quero começar orando, confessando a palavra de Deus com você nesse momento. Então quero pedir, hoje nós estamos no terceiro dia do nosso jejum, que você possa pegar aí o seu livreto de confissão da palavra e vamos fazer juntos como igreja essa confissão. Amém? Hoje o texto é Salmos 91, versículo 5 ao versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Essa é a promessa do Senhor para nós. O que nós vamos fazer agora? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou falar aqui e você vai repetir após mim. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga assim, uma voz alta, amém? Com fé, diga assim: eu não me assusto, dos pesadelos da noite, nem com a seta do diabo, que voa de dia. Eu sou guardado, pelo escudo da fé. Eu não temo a peste, que se propaga nas trevas, nem a mortandade, que assola ao meio-dia. Eu não temo, porque eu sou guardado, no esconderijo do Altíssimo. Podem cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio que eu e a minha casa somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma praga me atingirá. Agora faz o seguinte, eu quero você, pai de família, ou se você está reunido com a sua casa, coloque as mãos sobre aí a vida dos seus filhos, sobre o seu cônjuge. Enquanto eu oro aqui sobre isso, você vai orar também declarando a proteção de Deus na sua casa. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar na autoridade do teu nome, cada um de nós somos guardados, ó Pai, estamos escondidos debaixo das tuas asas. Pai, nós somos guardados de toda seta, de toda artimanha maligna, somos guardados de toda enfermidade. Ó Pai, declaramos mesmo que o mundo lá fora, ó Pai, esteja padecendo ou sofrendo nessa situação. Nós, a sua igreja, nós estamos guardados. Nós estamos debaixo das tuas asas. Mal nenhum nos sucederá. Praga nenhuma chegará sobre as nossas casas. Declaramos que as nossas famílias são guardadas, os nossos filhos são guardados, a nossa casa é guardada, porque estamos debaixo das suas asas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ser agora muitíssimo abençoados com a ministração de hoje. Amém? Aleluia! Estamos hoje no nosso terceiro dia do jejum, a verdade sobre os anjos. Nós temos, você já percebeu que nós, já terceiro dia que estamos compartilhando aqui sobre verdades no Salmo 91.
Porque não tem como nós falarmos da proteção de Deus e ignorarmos o Salmo 91, tão poderoso que ele é. E quando você vê no Salmo, você vê o ministério dos anjos ali. Então, quando falamos sobre proteção de Deus aos filhos, à nossa casa, nós não temos como ignorar o ministério dos anjos. Amém? A palavra do Senhor diz, no Salmo 91, no verso 9, diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Por isso, presta atenção, porque disseste, você fez do Altíssimo a sua morada. Então, você mora onde? No Altíssimo. Como você mora no Altíssimo, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Mas onde é que é a tua casa? Tua casa é no Altíssimo. Praga nenhuma pode chegar no Senhor. E por que mais? A palavra do Senhor nos explica. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão das suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, a maneira como o Senhor nos mantém a salvo de todo tipo de praga é dando ordem aos seus anjos para que nos guardem. Então, quando nós fazemos do Altíssimo a nossa morada, o Senhor envia anjos e eles nos cercam, eles nos protegem. E lembra disso, quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, mas normalmente as pessoas nos questionam sobre anjos, podemos falar com eles, dar ordens. Então você já está vendo aqui no Salmo 91 que quem dá ordens aos anjos é o Senhor. Uma coisa curiosa, peculiar a respeito desse trecho do Salmo 91, é que ele é o único texto da Bíblia que foi mencionado pelo diabo, foi falado pelo diabo. Lá em Mateus, no capítulo 4, você encontra a tentação de Jesus, do verso 1 até o 11. E o diabo vem ter com Jesus e por 3 vezes ele vem tentar a Jesus. A primeira vez, no verso 3, ele chega e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas aí o que acontece? O diabo o levou até a cidade santa, que é Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo que havia lá em Jerusalém. E o diabo disse para Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Presta atenção, essa aqui é uma citação que o diabo faz desse texto. É o único lugar da Bíblia que o diabo faz citação da palavra de Deus. Mas ele não falou a palavra, vamos dizer, exatamente como está escrito. Porque o diabo sempre procura distorcer a palavra de Deus. Você sabe, lá em Gênesis, no capítulo 3, o diabo ali tentando Eva, o diabo chega para ela e fala o quê? Não é assim que Deus disse? Não é assim que Deus disse, comerás de toda a árvore do jardim? Bom, Deus não falou realmente para comer de toda, porque tinha uma que não podia comer. Então o diabo sempre procura fazer o quê? Distorcer. Nesse texto aqui ele procurou omitir, e ele omitiu uma frase. Porque no Salmo 91 está escrito o quê? Está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem. Não para aí. O diabo parou aí. Mas o Salmo 91 não para. Ele continua dizendo o quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Por que o diabo omitiu essa frase? Não é? Por que ele omitiu? Certamente ele omitiu porque é uma frase importante, é uma expressão importante. E eu creio que a resposta está lá em Provérbios capítulo 3, verso 6, em que está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, o diabo omitiu a expressão em todos os teus caminhos. Por quê? Porque qual que é a promessa bíblica? Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, está vendo? Essa é a expressão do Salmo 91. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, que Ele vai endireitar, corrigir, ajustar.
as suas veredas. Muito bem, agora, o texto do Salmo 91 está escrito que ele vai dar ordens aos anjos a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Então, quando você reconhece que os anjos do Senhor estão guardando você em todos os seus caminhos, você está reconhecendo o Senhor agindo na sua vida. E quando isso acontece, Ele endireita todas as suas veredas. Isso é uma coisa tão séria, não é? Ter o seu caminho endireitado. A ordem bíblica é apenas reconhecer o Senhor. Então é preciso ter mais discernimento da ação dos anjos. Quase nunca falamos de anjos, não é um assunto que nós falamos com muita frequência, mas os anjos acontecem e aparecem com muita frequência na palavra de Deus. Eles aparecem todo o tempo. E eu tenho certeza que o ministério deles continua o mesmo ainda hoje e sempre há anjos ao seu derredor, na sua casa. Agora mesmo, Deus já deu ordens aos seus anjos para que guardem a sua casa de todo contágio, toda contaminação, de toda epidemia, toda praga, em nome de Jesus. Mas qual foi a resposta que o Senhor deu para Satanás? E o Senhor disse, verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente percebe que o alvo do diabo era levar Jesus a tentar a Deus. O que é tentar a Deus? Significa que você deliberadamente faz uma coisa estúpida, esperando que Deus vai te guardar. Mas você está fazendo deliberadamente. Isso é um insulto. Está tentando a Deus. Está colocando em prova que não deveria colocar. Tem exemplos bíblicos interessantes, um exemplo que eu gosto sempre de mencionar, que está aí no seu livro, é lá em Marcos, capítulo 16, verso 18. Né? Qual que é a promessa do Senhor? Se alguma coisa mortífera beberem, por minha conta, ou comerem, não lhes causará mal algum. Agora, em que circunstância essa promessa se cumpre na sua vida? Somente quando você está vivendo a sua vida normal, espontaneamente. Está vivendo o dia a dia, está caminhando no dia a dia, ok? E aí, se de repente você se depara com alguma coisa que está contaminada, envenenada, há uma promessa de Deus. O Senhor vai te livrar daquela contaminação. Entende o que eu estou dizendo? Qual que é o grande alvo do diabo? É tirar a nossa espontaneidade. Você percebe que as grandes consequências dessa situação toda, desse coronavírus, dessa epidemia, essa pandemia, falam o tempo inteiro na epidemia, mas você sabe, não tem tanta gente contaminada assim ao nosso derredor. Mas você vê as pessoas mudam completamente a sua maneira de ser, maneira de viver, tudo em nome da prudência. O significa o quê? Que elas estão o tempo inteiro premeditando o mal, o tempo inteiro vendo o mal. Você deveria estar o tempo inteiro vendo a mão de Deus, vendo o anjo do Senhor, vendo o Senhor guardando você. Agora é óbvio, se eu sei que aquela comida está envenenada, eu não vou comê-la, ok? Mas eu vivo espontaneamente. Então, quando eu vou a um restaurante, sou espontâneo, eu olho o menu, eu escolho o meu prato e eu oro antes de comer e como com liberdade. Por quê? Porque eu sou guardado pelo Senhor, eu não tenho que ficar o tempo inteiro preocupado, com medo, fóbico, né? Não, eu sou guardado, o anjo do Senhor me livra. Mas aquela pessoa que não tem espontaneidade, como é que ela vive? Ela chega no restaurante, será que não está contaminado? Será que o chefe estava com luvas quando fez essa comida? Será que esse prato foi lavado corretamente? Meu Deus, tem misericórdia? Ele vive no pânico, ele não vive na espontaneidade, ele não vive na liberdade. Ok? Então, o que significa tentar a Deus? Significa que se você sabe que algo está sujo, não ponha na boca. Isso é sabedoria, ok? Se você sabe que uma certa comida vai te causar intoxicação, não coma. Isso é sabedoria. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muito cuidado, porque às vezes a prudência pode se transformar em incredulidade. Né? Quando é que a prudência se transforma em incredulidade? Quando a prudência é só uma expressão de medo, de pânico. Você sabe, todos os dias, antes de dormir, eu vou lá e fecho a porta da minha casa. Mas eu não faço isso motivado pelo medo. Eu faço motivado pela prudência, pela sabedoria. É sábio fechar a porta antes de dormir. Mas tem gente que ele não fecha a porta só. Ele checa se está fechada 10 vezes antes de dormir. Ele checa se a janela está fechada 10 vezes antes de se deitar. Então, para ele, fechar a porta não é sinal de prudência. É só um sinal de
pânico. Você vê, a aparência exterior das coisas pode mudar, mas Deus conhece o interior. Não viva baseado no medo, não perca a alegria de viver, a espontaneidade, viva na segurança do Senhor. Amém. Você é guardado pelo anjo do Senhor. Tem um pastor muito querido, conhecido meu, ele é pastor em um país muçulmano, não vou falar aqui o nome, nem o país onde ele é pastor, mas é uma igreja muito grande. E o que acontece nos países muçulmanos, talvez você não saiba, é que tem leis que permitem aos pais matarem os próprios filhos, se os filhos os desonrarem mudando de religião, por exemplo, tornando cristãos. É inacreditável para nós, mas isso existe. E o que acontece? Ele estava me contando na igreja dele, né, o dia do batismo é um dia muito mais sério do que é na maior parte das igrejas. Por quê? Porque eles sabem que no dia em que eles se batizam, eles poderão vir a ser mortos por um parente, um tio, um primo, até pelos pais. Por isso, eles só se batizam quando eles concluem que estão prontos a morrer pelo Senhor Jesus. Por isso, no dia do batismo, eles fazem uma fila e a única coisa que eles falam diante da igreja antes de entrar nas águas é: hoje eu estou pronto para morrer por causa de Jesus. Que coisa impressionante. É assim que eles vivem. E ele conta, esse pastor estava me contando, que um jovem da sua igreja, ele chegou, depois de mais de ano, né, que estava na igreja, falou: não, agora eu estou pronto, quero me batizar. E ele se batizou, mas não tinha contado para os seus pais que tinha se batizado, tinha se tornado cristão. E ele ficou muitos dias planejando, orando para como ia fazer aquilo. Um belo dia ele chegou para o pai e falou: pai, quero dizer para o Senhor que eu me tornei cristão, eu me batizei. E o pai dele disse para ele: eu já sabia disso. E eu quero te dizer que essa religião, que esse caminho que você está indo, é um caminho verdadeiro. E ele ficou assim perplexo com a atitude, a resposta do pai, e falou: mas como assim? Como você disse que já sabia? E o pai dele falou: porque várias vezes eu coloquei veneno na sua comida e você não morreu. Então, na vida daquele jovem, se cumpriu a promessa lá de Marcos 16. Se alguma comida envenenada, mortífera comer, não vai causar dano. Mas veja, aquele jovem não sabia. Ele vivia na espontaneidade, na liberdade, e o Senhor o livrou. Se ele soubesse que estava envenenado, obviamente a sabedoria diz que ele não deveria comer. Amém? Isso é tão poderoso. A ação dos anjos ao nosso derredor, ela é muito maior do que nós imaginamos. O nosso problema, claro, nós não vemos a ação desses anjos. Tem um episódio na palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, que é fascinante. A Bíblia fala, lá em 2 Reis 6, que nos dias de Eliseu foi um profeta poderoso, nos dias de Eliseu houve guerra entre Israel e a Síria. A palavra do Senhor então conta que o rei da Síria, ele fazia planos lá com os seus generais, os seus comandantes, e lá em Israel, Eliseu recebia a revelação de Deus do que o rei da Síria estava fazendo. Eliseu então ia e contava para o rei de Israel. Então o rei da Síria tinha planejado ir fazer tal manobra, ir por detrás e quem sabe ele surpreender numa emboscada. Eliseu tinha revelação na casa dele, mandava contar para o rei de Israel: não desça para tal lugar porque vai ter lá uma emboscada contra você. E o rei de Israel mandava soldados para ver se era verdade, e era mesmo. E não foi uma nem duas vezes, diz a Bíblia, várias vezes. O rei de Israel tinha sido livrado das mãos do rei da Síria. E o rei da Síria chegou a um ponto que ele ficou perplexo, desanimado, né? O que está acontecendo? Tem um espião entre nós. E a Bíblia fala então que ele chegou para os seus capitães e falou: vocês vão me dizer hoje, quem é aqui que é espião, né? Que está trabalhando para o rei de Israel? É interessante que o rei da Síria não sabia, mas os capitães deles todos sabiam que Deus falava com Eliseu. Então eles contaram para o rei dizendo: ó rei, aquilo que você pensa lá no seu quarto, lá na sua banheira, tomando banho, Eliseu sabe lá em Israel e conta para o rei de Israel. E o rei então da Síria falou: então vamos trazer esse Eliseu. Vamos trazer esse Eliseu porque esse cara tem que morrer. Quer dizer, ele é que é o problema nessa guerra. E aí mandaram descobrir onde é que Eliseu estava. E a Bíblia fala então que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E a Bíblia fala então que ele enviou exércitos. E a Bíblia fala que o exército veio durante a noite e cercou toda a cidade. Cercou todo mundo. No outro dia de manhã, o servo de Eliseu acordou e o que ele vê? Ele vê
todos os montes ao redor da cidade, tudo cercado de soldados da Síria, armados até o dente. E ele acorda Eliseu e fala: Eliseu, profeta, né, o que vamos fazer agora? Olha o que aconteceu, olha o tanto de soldado contra nós. O que você faria nessa situação? Lá no Salmo 27, Davi diz: ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. Davi era homem de Deus. Eliseu também era homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Mas será que a gente não fica assustado com um exército acampado contra nós? Não é? Muitos irmãos estão com medo de coisas tão pequenas, estão com medo de coisas tão subjetivas, às vezes, não é? E, no entanto, ali tinha uma situação real. Era 2 contra um exército inteiro. Né? A Bíblia não fala quantos soldados que eram, mas eram muitos soldados. Entende? E a palavra do Senhor fala, então, que Eliseu dá uma resposta para o seu servo. Está no 2 Reis 6, verso 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que coisa preciosa. Lembra disso? Mais numerosos são aqueles que guardam você, que pelejam por você, do que aqueles que vêm contra você. Do ponto de vista daquele servo, não tinha muita lógica no que Eliseu estava dizendo. Com base em que você está dizendo? Nós somos só 2. Do outro lado tem um exército armado. A Bíblia fala no verso seguinte, que Eliseu faz uma oração. Olha o que diz. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que coisa impressionante. Eu imagino que nesse momento ele deve ter ficado assim embasbacado, porque a majestade daqueles anjos, né? Tenho certeza, a sua postura, aquela coisa solene, nobre, não é? Carruagens de fogo, cavalos de fogo, anjos do céu, também armados, estavam ali para defender o servo do Senhor. O exército de anjos de Deus estava ali para defendê-lo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eu quero dizer que se isso valeu no Velho Testamento, muito mais vale agora. No Velho Testamento Deus tinha servos, hoje Deus tem filhos, você é filho, muito mais agora, sendo filho de Deus, você será guardado pelos anjos de Deus. Então agora você entende por que Eliseu estava tranquilo, porque ele via algo que o seu servo não via. Essa é a grande questão. Você sabe, no meio das circunstâncias, o que conta é visão. Nós estamos habituados a falar essa expressão, visão natural, visão espiritual. Eliseu tinha uma visão espiritual, uma percepção espiritual, mas o seu servo tinha só uma visão natural. Tudo que ele conseguia ver é o braço do homem e a minha fraqueza, a minha limitação. Ele não conseguia ver aquilo que era realidade no espírito. Hoje, talvez você não esteja vendo os anjos, mas eles estão aqui. Como servo de Eliseu, você às vezes está atentando só para o natural. E você fica pensando que o natural só vai te livrar. Não vai, filho. Esses dias teve uma verdadeira campanha para ficar em casa. Eu recebi várias mensagens de irmãos, né, que querem ser bíblicos. E eles falaram de muitas situações que o povo foi guardado por ficar em casa. Olha para cá. A Bíblia fala que o povo de Israel, lá no Egito, estava dentro de casa. Mas presta atenção. Faraó também estava dentro de casa. Os egípcios também estavam dentro de casa. Mas a casa não pôde livrar Faraó, nem os egípcios. Sabe por quê? Porque na casa dos povos de Israel tinha o sangue aplicado nos umbrais da porta, pelo lado de fora. O que te guarda não é porta nem janela. O que te guarda não é isolamento. Não estou aqui sugerindo que você vai sair por aí fazendo coisas tolas. Estou apenas dizendo que o que te guarda não é isolamento, o que te guarda não é ficar fechado na sua casa, o que te guarda é o sangue de Jesus sobre você e a sua casa. Você está me entendendo? O que te guarda é o sangue. Não é o seu bom comportamento, não são as suas boas obras, mas também não são as suas boas práticas higiênicas simplesmente. Está me entendendo? O faraó estava dentro de casa, mas o anjo da morte entrou lá. Mas o anjo não vai tocar em você, o anjo da morte. Porque mais são aqueles que são por nós. Eu quero ousar dizer que nesses dias, nenhum membro da nossa igreja vai ficar contagiado, contaminado com essa doença. Porque nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso.
Amém? É muito importante que em tempos de luta, em tempos de tribulação, você creia nessa verdade. Mais numerosos são aqueles que estão do nosso lado, que lutam por nós. Fortaleça o seu coração com essa promessa de Deus. Eu vou dar ordem aos meus anjos para proteger você. Eles já foram enviados para guardar você. Durma tranquilamente, viva em paz. Amém? Não confie meramente em atitudes naturais. Isso qualquer ímpio faz, mas acredite em mim, no dia da luta não vai livrá-lo. Não será capaz de livrá-lo. Nós precisamos de algo muito maior. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda seta lançada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra nós para nos condenar, para nos acusar, nós é que as condenamos em nome de Jesus, porque essa é a herança que nós temos, é o direito que do Senhor procede para nós, seus filhos. Amém? Você pode viver em paz na presença do Senhor. Se você continuar lendo o texto, lá de 2 Reis 6, você vai ver que aquele exército, então, se levantou para atacar Eliseu. E Eliseu faz uma nova oração. Só que agora ele ora o quê? Para Deus trazer cegueira. E os soldados ficaram cegos. Eu sempre brinco com as minhas netinhas, elas têm esse negócio, né, de super-herói, qual que é o poder que eu queria ter. E eu, de uns anos para cá, eu descobri que o poder que eu queria ter era esse do Eliseu e dos anjos de Deus lá em Sodoma. É de erguer a mão e o outro ficar cego. Porque quem tem esse poder é guardar de tudo. Ninguém pode fazer nada contra você. Esse que é o verdadeiro super-herói. A Bíblia fala que Eliseu orou e o exército ficou cego. Como é que vai atacá-lo agora? E a Bíblia fala então que Eliseu pegou eles pela mão, fez uma fila, cada um segurando na mão do outro, e levou o exército inteiro para o meio da praça de Samaria, diante do rei de Israel. E a Bíblia fala que o rei de Israel perguntou para Eliseu: o que eu faço? Eu vou ferir esse exército todo aqui? E Eliseu falou para eles: quando você capturar um soldado, você faz isso. Esse aqui foi Deus que capturou. E quando Deus captura, ele faz diferente. Coloca uma mesa, faz um banquete para eles e depois manda eles embora para suas casas. É assim que Deus faz. Deus coloca uma mesa para você. Você antes estava cego, mas você veio para a casa de Deus. Na casa de Deus, você se tornou um servo. Você está vendo, mas ainda não vê tudo o que precisava. Sua visão ainda é natural, é a visão do servo de Eliseu. Mas Deus quer que você chegue ao nível de Eliseu, de viver contando como fato a realidade do Espírito. Porque as coisas que você vê são passageiras, mas aquelas que você não vê são eternas. E são essas que estão hoje operando a seu favor. Então você percebe que nesse trecho da palavra de Deus, tudo é uma questão de visão. Toda a história é em função de quem está vendo o quê. Eu te digo, a mesma coisa acontece conosco hoje também. O vencedor é aquele que vê, ele vê o que outros não veem, ele anda baseado em algo que é invisível. O mundo acha que ele é louco, mas na verdade ele não é. Ele está vivendo em cima de promessas que não podem ser vistas com os olhos naturais. Amém? Os anjos de Deus, você sabe, na Idade Média, no Renascimento, não falo do Renascimento, lá na Itália, então aqueles pintores renascentistas, eles começaram a fazer grandes quadros, gravuras de cenas bíblicas. E eles pintaram os anjos, mas os anjos das pinturas renascentistas é sempre o quê? É um garotinho, menino, um bebê, gordinho, do olho azul, loirinho, do cabelo encaracolado. Eu penso que essa é a maneira que o diabo tem de ridicularizar as coisas do Espírito. Os anjos de Deus não são assim. Lá no Salmo 103, verso 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Valorosos em poder. Os anjos do Senhor são muito, muito poderosos. Ok? Então você pode ficar tranquilo que a proteção que Deus enviou para você, ela é poderosa. Pode ser que no dia a dia você não veja nada espetacular, extraordinário acontecendo, mas acredite, os anjos de Deus de maneira poderosa têm livrado você enquanto você anda no seu caminho. Hoje você não vê, vai chegar o tempo que você vai entender. Eu acho que quando chegarmos na glória, o Senhor vai nos mostrar como os anjos trabalharam ao nosso redor o tempo inteiro. Né? Porque anjos são poderosos. Tem um evento em 2 Reis, capítulo 19, a palavra de Deus diz que um outro rei, chamado Senaqueribe, ele era rei da Assíria, é outro país. E esse rei da Assíria, num grande império, eles foram e sitiaram Jerusalém. Sitiar, você sabe, é cercar com o exército, ninguém entra, ninguém sai.
e eles sitiaram Jerusalém. E a Bíblia fala que Senaqueribe chegou diante dos muros, né, da porta da cidade, e começou a falar coisas afrontando a Deus. E ele falou então para o povo, falou para o rei, né, que na época era o rei Ezequias, ele falou, olha, não fica pensando que o Deus de vocês vai livrar vocês, porque o Deus da cidade tal não pôde livrá-los. O Deus do outro povo tal não pôde livrá-los da minha mão. Não se iludam, também aqui vai ser a mesma coisa. Vocês acham que isso tudo vai resolver? Não vai. Você sabe, sempre tem alguém para afrontar a Deus. E hoje acontece a mesma coisa. Essa coisa do coronavírus é uma afronta. Está dizendo o quê? Você está pensando que Deus vai te guardar? Olha aí, fica sem lavar a mão para você ver. Sai da sua casa para você ver se Deus vai te guardar. Você tem que fazer a sua parte. É assim que eles dizem. Falam com um tom de piedade, mas estão afrontando a Deus. O Senhor vai nos guardar sim. Com base em quê, ó rei Ezequias? Você acha que você será livrado da minha mão? Você acha que você é especial, diferente? É a mesma coisa que as pessoas dizem. Com base em quê, pastor? Você diz que o povo da igreja será livrado. Nós não moramos na mesma cidade, não respiramos o mesmo ar, não convivemos com o mesmo ambiente. Por que vocês acham que são especiais? Você sabe, eu não sou especial por nada que eu tenho ou nada que eu sou. Eu só sou especial porque eu fui feito filho. Amém. Eu sou filho de Deus, filho do El Elyon, filho do Altíssimo. Entende? Isso faz, se isso não fizer nenhuma diferença para você, acredite, faz no inferno. Entende? O diabo sabe quem são os filhos. E eu digo para você, Deus também faz distinção entre aqueles que são filhos e aqueles que não são. Você é filho, aproprie-se dessa verdade. Você é sim especial aos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você está nas mãos do Senhor. Ninguém toca em você sem tocar nele primeiro. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus. Mas aí Senaqueribe afrontou ao Deus de Israel. E a Bíblia fala então que Deus mandou o profeta Isaías falar com o rei e falou, olha, esse exército todo que você está vendo aí, você pode ficar tranquilo que você não vai ver mais. E a Bíblia fala então, se você quiser ler esse versículo, 2 Reis 19, 35, está no seu livro. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Presta atenção, numa noite, um único anjo, só um anjo, não foi uma legião de anjos, só um anjo enviado matou 185.000. 185.000. Jesus disse que ele podia orar ao Pai e o Pai mandaria uma legião. São 72.000 anjos, uma legião são 6.000 soldados. Agora, se um anjo matou 185.000 numa noite, o que não faria uma legião? E o que não faria 12 legiões? Ok? Então, eu quero dizer para você que você é importante aos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus e o diabo não vai tocar em você, amém, em nome de Jesus. Porque Deus, o Pai, já ordenou os anjos para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos. Amém? Sobre os anjos, eu preciso de enfatizar para você alguns pontos. Primeira coisa que a Bíblia fala é que é Deus quem dá ordens aos anjos. Nós não falamos com anjos, anjos falam conosco. Deus pode enviar um anjo para me trazer uma mensagem, mas eu não fico tentando manter contato com o anjo, eu não invoco o anjo, eu não oro a anjo e nem dou ordem a anjos. Está me ouvindo? Então, você tem que entender isso, porque há uma série de ensinos da nova era. Né? Alguém me deu esse tempo atrás um livro, foram 2 livros na verdade, falando de cada dia do ano tem um anjo, falando nomes dos anjos, que talvez seja o seu anjo, você pode descobrir o nome do seu anjo. Você não tem que saber nome de anjo, você não tem nem que ver anjo, você tem que saber apenas que eles são enviados para cuidar de você. Hebreus diz que anjos são espíritos ministradores enviados para quê? Servir, cuidar, guardar aqueles que vão herdar a salvação. O Pai já se encarregou de falar com os anjos. Você não tem que falar com anjos nenhum. Como eu disse para você, a Bíblia fala que Jesus estava lá no Getsemane, quando os soldados vieram para prendê-lo, os soldados do sumo sacerdote. A Bíblia fala então que Pedro, tomado de zelos, sacou da espada e ele então quis defender Jesus. E o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, a Bíblia fala o nome dele, Pedro atacou, a Bíblia fala, provavelmente a cena foi essa, Pedro veio com a espada, ele fez esse movimento para fugir da espada do Pedro, a espada passou e decepou a orelha de Malco. A Bíblia fala que Jesus, veja bem, no meio daquela situação, soldados querendo prender
né? Não tem nenhum ambiente, ninguém nem cantou um corinho para melhorar o ambiente. Jesus pega a orelha no chão e cura o rapaz. Isso é uma coisa maravilhosa, né? O Senhor é maravilhoso. Nada o abala. E a Bíblia fala então que o Senhor falou o que para Pedro? Ô Pedro, você não está entendendo. Mateus 26, verso 53, diz assim: acaso você pensa que eu não posso rogar ao meu Pai, presta atenção nisso, rogar ao meu Pai, e ele, o meu Pai, mandaria neste momento 12 legiões de anjos. Uma legião, no Império Romano, eram 6.000 soldados. 12 legiões, 72 mil no mínimo. Mas tem alguns mestres que falam que eram 90 mil anjos que poderia ser enviado. O Senhor não disse, olha, eu poderia agora mandar os anjos virem. Eu poderia agora ordenar para os anjos virem. Ele não falou isso. Ele falou, eu rogaria ao Pai. Eu pediria ao Pai. E o Pai é que dá ordens aos anjos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Jesus nos deu o exemplo, nos mostrou como as coisas devem acontecer. Você não tem que se preocupar em dar ordem nem em falar com anjos. Roga ao Pai. Senhor, envia o teu anjo. Senhor, envia o teu anjo agora. Senhor, envia o teu anjo para operar ali agora, para livrar agora. Envia. Você pode pedir para o Senhor enviar anjo o tempo inteiro, porque tem anjo de sobra à disposição dos filhos de Deus. Amém. Mas você não é ensinado em lugar algum que você mesmo dá ordem aos anjos. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar sobre anjos é que nós precisamos de aprender a ter mais consciência da presença angelical do que da presença demoníaca. Por que eu digo isso? Porque no meio pentecostal, as pessoas, tem muita gente que tem dom de ver demônio. Poucos veem anjos. As pessoas estão sempre percebendo quando tem algo errado, mas não percebem quando tem o anjo do Senhor. Ok, nada de errado perceber demônios, nada de errado nisso, tem o seu lugar, sua importância, mas mais importante do que isso é você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, perceber o anjo do Senhor agindo perto de você. Amém? Pastor, tudo bem, nós não oramos a anjos, nós pedimos que o Pai envie anjos, mas eu quero te ensinar uma coisa, apesar de você não falar com anjos, não dar ordem a anjos, não adorar anjos, pastor, adorar anjos, por que eu faria isso? Olha, é porque você nunca viu um. A Bíblia fala, lá em Apocalipse, capítulo 22, não vou ler com você, vou contar para você a história. A Bíblia fala que João estava ali e chegou um anjo chamado Ancião. E esse anjo, de uma ordem angelical muito elevada, maravilhoso, sublime, e ele chegou perto de João e João se prostrou para adorá-lo. O anjo falou para ele, ô João, levanta rapaz, eu sou seu conservo, adora a Deus. Eu não, sou só um anjo. Vê que coisa impressionante. João era alguém que reclinava no peito de Jesus. Se você acha que conhece Jesus, você tem que reconhecer que João conhecia mais. A Bíblia fala que João teve a visão de Cristo glorificado, lá em Apocalipse capítulo 1. Esse mesmo João, quando viu o anjo, queria adorar o anjo. Meu Deus do céu. Por quê? Porque anjos são criaturas extraordinárias, tá bom? Tem gente que vê anjo igual quem vê qualquer coisa. Não. João viu o anjo, ele ficou extasiado, atônito, ok? Porque eu não acredito que todo mundo que fala que vê está vendo mesmo, porque a reação dele é muito comum, muito normal. Anjos de Deus são criaturas extraordinárias. E esses anjos podem ser ativados em nosso favor. Eu queria te falar duas coisas que ativam os anjos. Primeira, Salmo 34, verso 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor livra aquele que teme, ok? Mas quando se trata de temor, as pessoas, elas interpretam mal. Elas imaginam que temer a Deus é ter medo de Deus. É viver atemorizado, atormentado o tempo inteiro com medo da punição, com medo do castigo de Deus. Quem tem esse tipo de temor, ele nunca tem segurança que Deus quer fazer o melhor para ele, guardá-lo do mal ou livrá-lo dessa epidemia, porque ele está sempre achando que está em falta, está em débito. E lá em Romanos capítulo 8 diz que nós não recebemos o espírito de temor, de medo, para viver outra vez atormentado, atemorizado. Mas recebemos o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E mais uma vez, lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus está ali vencendo o diabo, a Bíblia fala que o diabo ele leva Jesus para um alto monte, é a terceira tentação,
e mostra todos os reinos deste mundo para o Senhor Jesus. E diz para ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A Bíblia fala então que o Senhor respondeu a ele, arreda Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então todos os mestres na palavra reconhecem que esse versículo, ele é uma citação lá de Deuteronômio capítulo 6, verso 13, que você pode ler na sua Bíblia. Só que lá em Deuteronômio está um pouquinho diferente. Lá está escrito assim, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo teu nome jurarás. Mas Jesus falou o versículo diferente. O Senhor, ao invés de ao Senhor teu Deus temerás, ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás. E em vez de a ele servirás, o Senhor disse, a ele darás culto. Então isso aqui nos mostra o sentido verdadeiro de duas palavras. Temer é adorar e servir é cultuar. Não é por acaso que em inglês culto é service, serviço. Né? Interessante isso, porque está escrito. Então servimos quando cultuamos, quando oferecemos culto. Mas o Senhor trocou a palavra temor por adoração. Então nós poderíamos reler o texto do Salmo 34, 7, da seguinte maneira, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o adoram e os livra. Essa é a razão porque em todo culto nós investimos tempo adorando. É por isso que você tem que encher a sua casa de adoração. Ah, pastor, eu não sei cantar. Fale palavra de adoração. Ah, mas eu não sei como fazer. Pega um CD de uma música ungida. Tem música evangélica que não é ungida, mas tem música que tem unção. Pega uma música que tem unção, canta junto com o cantor, adora a Deus, enche a sua casa desse espírito de louvor, lança fora todo tipo de palavra de reclamação, murmuração nesse tempo. Louve a Deus. Louve porque você é guardado. Louve porque os anjos já foram enviados. Aleluia. Isso é tão maravilhoso. Não é verdade? Então, louve a Deus, porque quando você louva, os anjos são ativados para te guardar. Não é que você está falando com o anjo, não é que você está dando ordem para anjo, você está adorando a Deus, mas a adoração a Deus atrai a atenção dos anjos. Você sabe, quando Satanás caiu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos do céu. Então você tem hoje demônios que eram anjos caídos, que são anjos caídos. Entende o que eu estou dizendo? Anjos caídos. Eu sei que tem toda uma doutrina em relação a isso, eu não quero entrar nesse mérito, você concorda comigo que são anjos caídos. Então nós temos o anjo de Deus e os anjos caídos. O louvor tem efeito oposto neles. Quando você louva, demônios fogem, demônios correm. Eles não toleram adoração a Deus. Mas quando você adora, os anjos de Deus se aproximam, são ativados a seu favor para te guardar. Ok? Isso é o que acontece na palavra de Deus. Segunda coisa que ativa o anjo de Deus é a confissão da palavra. Lá no Salmo 103, nós lemos agora mesmo, vou ler de novo com você, no Salmo 103, verso 20, a palavra do Senhor diz assim, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então o Salmo está dizendo que os anjos são criaturas poderosas, cheias de poder, mas que obedecem a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus escrita. Quando é que a palavra de Deus ganha voz? Quando você declara, quando você abre a boca. Quem dá voz à palavra de Deus somos nós. Então, cada vez que você toma um trecho da palavra de Deus e você declara, fala com a sua boca, o Senhor é o meu refúgio, eu faço do Altíssimo a minha morada, o que acontece? Anjos vêm para fazer cumprir o que você falou. Amém. Porque eles cumprem, eles velam pela palavra de Deus. Então, eu não creio que demônios podem ler pensamentos, também não creio que anjos leem pensamentos. Então, não basta pensar na adoração ou pensar na palavra. É preciso abrir a boca e falar. Amém? Por isso é importante você saber a palavra do Senhor de cor, falar o versículo como está escrito. Jesus venceu o diabo apenas dizendo, está escrito. Está escrito. Então, a palavra escrita tem muito poder. Ok? Muitas vezes você quer confiar em outras coisas, em experiência, em visões, em sensações. Não, declare a palavra escrita, porque essa palavra tem poder para derrotar o diabo. E eu coloco isso para você ponderar.
Eu me lembro, pastor Naor, muitos anos atrás, ele era novo convertido, e um dia ele me perguntou, eu queria saber como é que a gente pode torturar os demônios, né? Uma pergunta inusitada, e eu confesso também que não sabia, né? Nem estava muito preocupado em fazer isso, mas eu disse para ele, falei, olha, eu não sei, mas se existe alguma maneira, deve ser com a palavra de Deus. E então, logo em seguida, ele teve uma ocasião de expulsar um demônio, e as pessoas já vieram para expulsar esse demônio, e ele falou, não, pera. E ele resolveu, acho que ele quis testar para ver se era verdade. Ele então começou a falar a palavra de Deus para aquela pessoa que estava endemoniada, e o demônio começou a gritar, né? Para, aquela coisa toda, né? E o Naor numa sessão de tortura demoníaca, que coisa impressionante. Mas é verdade, ok? A palavra de Deus tem efeito contra os demônios. Os demônios não toleram a palavra, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é a espada. Então eu não sei exatamente como as coisas acontecem lá no mundo espiritual, ok? Mas no natural a ilustração é essa, é como a espada atingindo alguém. Ele se sente atingido pela espada. Então presta atenção, se os anjos caídos, eles são atacados e se sentem feridos pela palavra que é uma espada, essa mesma palavra na vida dos anjos de Deus hoje produzem o contrário. Okay? Ao invés de ser para eles uma espada que ataca, para eles é uma espada que fortalece, que faz com que eles lutem mais ainda as suas guerras. Então a palavra de Deus afeta o mundo espiritual. Os anjos caídos, os demônios são afetados, claro, negativamente, mas os anjos de Deus, eles também são afetados positivamente. Amém? Então a minha oração hoje é que é a mesma de Eliseu, que o Senhor abra os nossos olhos, que possamos ver que ao nosso derredor tem um exército de anjos acampado para guardar-nos, para guardar você, para guardar a sua casa. Tão importante lançar fora todo o medo, toda a angústia, toda a insegurança. Creia na verdade da palavra. O que eu estou compartilhando com você hoje aqui não é minha opinião, não é minha ideia, é somente a verdade da palavra de Deus. Amém? Pega agora o seu pão, o cálice, vamos participar da mesa do Senhor com o pastor André. Glória a Deus. Pega o seu pão e o seu cálice nesse momento. Eu quero que você se alimente da mesa do Senhor nesse momento. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 24, que o sangue da aspersão fala coisas superiores. Você sabe que hoje nós temos vivido os dias de muitas vozes. Em todo lugar tem gente falando. Você liga a televisão, há pessoas falando. E, às vezes, a nossa tendência é de ouvir a voz errada. Mas hoje eu quero falar para você que o sangue de Jesus, esse cálice que você tem nas mãos, ele fala algo. Ele fala a respeito de perdão, ele fala a respeito de graça, ele fala a respeito de misericórdia, de maneira que, às vezes, você tem ouvido vozes que dizem que você vai sofrer, talvez, a escassez, mas o sangue fala que o Senhor é a sua provisão. Às vezes você ouve vozes que diz a respeito de enfermidade, de doença, mas o sangue fala que o Senhor é a sua cura. Por isso, ouça o sangue de Jesus falando para você hoje. Queria que você levantasse o seu pão e declarasse assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido numa cruz, e ao comer dele, eu como vida, saúde. Ao comer dele, eu estou declarando que eu sento à mesa do rei. Eu tenho lugar à mesa do rei. Levante o seu cálice também. Diga assim: ao beber esse cálice, eu estou bebendo vida. Este é o sangue da nova aliança. E ao beber dele, eu estou declarando que eu fui justificado pelo sangue da nova aliança. Nenhuma condenação tem lugar sobre a minha vida, no nome de Jesus. Junto com a sua família, se você está sozinho, compartilhe conosco nesse momento do cálice e do pão, no nome de Jesus.
Aleluia. Que a unção, a graça, o favor imerecido do Pai sejam abundantes sobre você, amém, sobre a sua casa, e que você possa hoje ter percepção, discernimento, que a sua casa é guardada. Os anjos do Senhor estão acampados aí. Carros de fogo estão livrando você de toda obra maligna. Toda arma forjada contra você não vai prosperar, amém, porque você é guardado. Que o Senhor possa abrir-nos os olhos nesses dias, para enxergarmos, para vermos a realidade do mundo espiritual. Amém? Deus possa abençoar você e amanhã nós voltamos nesse mesmo horário,